Certamente que uma das dúvidas mais comuns aos interessados na segunda fase do exame da ordem, a prova prática em direito penal, é qual a peça que vai cair e como identificar essa peça. Me parece que a boa identificação da peça prática jurídico-penal no exame da ordem passe pelo entendimento da finalidade do próprio direito penal. Por isso esse esquema. Reparem que nós temos um caminho a ser percorrido desde a prática do crime até o momento em que o sujeito, extinguindo a punibilidade pelo cumprimento da pena, alcança a sua liberdade. Então, o caminho é longo, eis que passa inicialmente por uma fase pré-processual de investigação, que nós chamamos de inquérito policial, e depois por uma fase processual, em que se decidirá a inocência ou a culpa daquele que é apontado como responsável pelo delito, e, caso culpado, pela fase da execução penal, onde ele paga a pena pela qual foi condenado. Pois bem, a atuação do advogado em cada uma dessas fases ou desses momentos é distinta, de modo que, na fase pré-processual ou do inquérito policial, muitas vezes a atuação do advogado se limita ao acompanhamento, esclarecimento e ou requerimento feito ao próprio delegado. Quando se diz acompanhamento ou esclarecimento, é que o advogado funcionará, nesse caso, tal qual um professor diante de seus alunos, só que, com a devida analogia, com a família do sujeito que está respondendo ao inquérito e, claro, a ele mesmo. O que pode acontecer? Quando pode acontecer? O que é um indiciamento? São perguntas que o advogado deve esclarecer à família, evitando assim a criação de expectativas ruins ou mesmo de desentendimentos no futuro. O advogado pode também requerer ao delegado a oitiva de uma testemunha que ele considere importante, a realização de uma diligência que lhe pareça fundamental, mas é sempre bom recordar que o delegado não é obrigado a aceitar essas solicitações feitas pelo causídico. A mais conhecida das atuações do advogado na fase do inquérito policial realmente é no que diz respeito aos casos de prisão. Então, se houver prisão em flagrante, mas essa prisão em flagrante foi ilegal, o advogado deverá pleitear um relaxamento dessa prisão em flagrante. Se houver uma prisão em flagrante e a prisão em flagrante foi legal, mas não se justifica a sua sustentação, porque são ausentes os pressupostos da prisão processual, então que se requer a liberdade provisória de quem foi preso. Se houve, por parte do magistrado, decretação de prisão preventiva ou de prisão temporária, muito bem, então o advogado deverá peticionar ao magistrado que decretou a preventiva ou a temporária, pedindo a sua revogação, sustentando que os requisitos que outrora existiram a fundamentar a prisão cautelar agora já não existem. E claro, a qualquer momento cabe o habeas corpus, seja com finalidade preventiva ou repressiva. Não nos esqueçamos que, na hipótese de ação penal privada, é possível que o advogado seja chamado, na fase pré-processual, evidentemente, a ingressar com uma queixa-crime, que é um instrumento que inaugura a fase seguinte nos crimes de ação penal privada. E a fase seguinte é a fase processual. Na fase processual, aqueles deveres de acompanhamento, esclarecimento, aqueles deveres de professor diante de quem agora já está formalmente acusado e de seus familiares sempre apreensivos permanecem,
Então, você continua tendo a obrigação de esclarecer quais são as próximas etapas, quantas testemunhas o indivíduo pode indicar, né, como ele deve se comportar em audiência, o que a família pode esperar do processo. Nada disso mudou e vai te perseguir durante toda a atuação de um advogado na seara criminal. Mas aqui a gente tem as peças que são clássicas do sistema acusatório brasileiro, de ampla defesa, de paridade da e assim por diante. Então, de raciocínio lógico, se o Ministério Público acusa, é necessário que se apresente uma resposta à acusação. Antigamente a gente chamava de defesa prévia, alguns autores chamavam de defesa preliminar, mas lá em direito civil se chama de contestação. O importante é que se faça o contrapeso à acusação. Então, se responde ao que foi dito, indicando, inclusive, o nome das testemunhas. Isso é fundamental. No finalzinho, após a oitiva das testemunhas, após a instrução processual, o magistrado poderá abrir prazo para apresentação de razões finais através de memoriais. Quando as razões finais não forem colhidas em própria audiência, por motivo de celeridade ou pela complexidade da ação, elas poderão ser feitas através de memoriais por escrito. Bom, cabe recurso em sentido estrito em diversas possibilidades, uma das quais é mais comum no exame da ordem, é contra a sentença de pronúncia. É sempre frequente em prova de ordem questionar qual é o recurso cabível contra a sentença de pronúncia. É o recurso em sentido estrito. E se o magistrado se negar a dar seguimento ao recurso em sentido estrito, eu faço o quê? Sento e choro? Que nada, apresenta uma carta testemunhável, que é o recurso cabível contra a negativa de seguimento do recurso em sentido estrito, mas também, como se verá mais adiante, no agravo de execução. A apelação é a principal arma do advogado em primeira instância, porque se o magistrado nega o seu pleito condenando o seu constituinte, o que nos cabe fazer é apelar. Eu recordo aos senhores que a apelação ela é proposta em primeira instância, mas é dirigida à segunda instância. Então, é como se o aluno, fazendo uma grande confusão, confundisse os correios com o destinatário da carta. A carta eu proponho, eu protocolo, eu distribuo, eu entrego aos correios. Mas o destinatário, obviamente, que não é o funcionário da Companhia de Correios e Telégrafos. O destinatário é o tribunal. Então, a apelação, seguindo essa linha, ela é proposta em primeira instância, mas as razões são dirigidas à segunda instância. Claro, outros recursos devem passar pela sua mente, como recurso especial, extraordinário, enfim, diversos outros recursos. O habeas corpus, natureza de ação, cabe a qualquer instante. Permanecem os pedidos de revogação da prisão preventiva, agora exclusivamente preventiva, porque não cabe prisão temporária na fase do processo penal. Bom, e se o sujeito foi condenado? O que é que eu, como advogado, posso fazer? Já na fase da execução, o que é que se diz para a família? Bom, eu parto da premissa que durante todo o tempo você esclareceu que a possibilidade da execução era crível, era real. Então, não há de se surpreender se o que era crível, o que era esperado, aconteceu. O advogado agora acompanha a execução penal e os seus diversos institutos, podendo propor, caso a condenação tenha sido injusta ou baseada em juiz corrupto ou qualquer outra das hipóteses previstas em lei, o instituto da revisão criminal. Ou, caso seja negado qualquer dos benefícios previstos na LEPEN, o instituto jurídico chamado agravo de execução. Bom, essas são as principais peças no roteiro do direito penal. Os fundamentos aparecem ao lado. E as teses de defesa que podem ser apresentadas em cada uma dessas fases, os senhores encontram no material cujo link acompanha esse vídeo e que estará à venda lá em meu site. Um grande abraço e até o próximo vídeo.